nosso curso, né, de História, Memória e Imagem, né, de certo modo ele é uma novidade na área, né, e foi um conjunto de professores aqui do Departamento de História da UFPR, né, que diante da proposta de criar um curso noturno de História, quer dizer, não quis replicar simplesmente, né, as áreas tradicionais já existentes no curso de dia, né, um bacharelado voltado à pesquisa e a licenciatura. A gente quis fazer uma coisa diferente, né, e produzir, né, um historiador, quer dizer, que dominasse outras linguagens, que não apenas, né, a linguagem escrita, né, que ele tivesse domínio, né, do vídeo, da foto, da discografia, de outras formas, né, de outras linguagens, para gerar um produto historiográfico de outra natureza, que não a tese, a monografia ou o artigo, tá? Então esse curso ele foi criado, né, ele tem um caráter experimental, né, ele está tentando abrir esse campo, né, quer dizer, que pensa assim no historiador vinculado hoje em dia a toda essa área que mais cresce aí, né, nessa área da cultura, das mídias, né, da indústria cultural em geral. Então a gente pensou, né, que esse historiador ele poderia trabalhar, né, achar o seu caminho profissional no interior desse novo processo aí de comunicação, né, que é tão impactante na sociedade de hoje. Criado esse curso, né, ele foi pensado em três áreas, né, teria uma área voltada, quer dizer, às mídias eletrônicas, aí o multimeios, na internet, etc., né, uma área voltada ao estudo, né, e à produção e narração com imagem, né, quer dizer, a foto, o cinema, o vídeo, etc. E uma terceira imagem voltada à memória, né, que trataria, né, do museu, da exposição, etc. Tá? Então, esse curso ele tentaria cobrir todas essas áreas, os alunos com uma certa especialização, né, mas não uma especialização total. No penúltimo ano, os alunos, para cada área dessas, os alunos passam por um laboratório, né? E eu acabei assumindo esse laboratório na área da memória, né? Tá? E a ideia, então, é que eles fizessem, né, exposições, né, que tem um caráter disciplinar, quer dizer, eles estão ali aprendendo a fazer exposição. Já entraram na seleção dos quadros, dos 4 pontos, né? Escolha de fotos, né? Escolha de textos, né? Eles foram ler os livros, ajudar a procurar quais seriam as frases mais adequadas para pôr. Agora, né, nesse caso, a gente conseguiu mudar de escala, né? Quer dizer, para os nossos recursos, né, a gente é uma exposição imensa, né? Essa que a gente criou na segunda exposição que ele fez, que se chama Anos 50 Identidades, né? Quer dizer, é uma exposição que trata da questão identitária, das identidades em Curitiba. Eu me envolvi num processo de captação de recursos junto à Fundação Cultural de Curitiba. A gente concorreu, a historiadora Ana Lúcia Cruz, né, e a designer Lai Botman Pereira. Nós três elaboramos um projeto, apresentamos nesse edital e acabamos sendo contemplados, né, tá? Então a gente passou a trabalhar numa outra faixa profissional, né, quer dizer, com dinheiro para poder fazer e tal. Antes era assim, era um certo dinheirinho contado para conseguir fazer uma pequena exposição, né? Nesse momento a gente mudou de escala, né? Teria um outro espaço também mais adequado para a exposição, né? Então, quer dizer, daí nasce assim, nessa necessidade. Daí, quando a gente propôs, né, a exposição, que a gente ficou fazendo uma busca de temas, né? Porque tinha que ser a fundação, ela dá um recorte já, né, de história de Curitiba. Eu tinha um material que eu tinha achado alguns anos atrás no Encebos, em Paris, que era umas letras de canções de uma canção, né, de 1950, chamada O Senhor Cônsul em Curitiba. E depois a gente pode até falar mais disso, né? Mas era assim, era uma letra assim, né, assim, tipo, parece o famoso samba do crioulo doido, né? Hoje, né, mas era o samba do francês doido olhando para Curitiba, né? Imaginava Curitiba assim, né, a imagem carnavalizada de Curitiba. Isso são os franceses olhando para cá e tal, mas a gente não se achava
carnavalizado, a gente achava que era um Brasil diferente. E aí começamos a discutir toda essa... Né, a gente falou, pô, então vamos pegar uma série de episódios ocorridos na década de 50 que tem a ver com essa questão da identidade curitibana. Então, assim, apareceu esse desenho da exposição, né, e os 4 núcleos temáticos que ela trata, né, tá? Essa noção, primeiro, né, a ideia do Brasil diferente, né, que né, até comemorando, né, entre aspas, aí, a obra famosa do Wilson Martins, né, que chama-se exatamente, né, Um Brasil Diferente. Bom, então, essa aqui é o Brasil Diferente, é o cônsul, é o Metrópolis, né, que é a ideia da Curitiba grandiosa, a cidadezinha pequenininha que estava virando. E o último, a Guerra do Pente. Tá? Então, são quatro ambientes, na realidade. Né? O Brasil Diferente, é o cônsul, a Metrópolis e a Guerra do Pente. Né? Tá? A ideia do Brasil ficou essa coisa envolvente. E no centro do espaço, né, lá da Casa Romário Martins, onde a gente realizou, tem um módulo quadrado, né, um volume quadrado no meio. Frente à porta a gente fez a parte de créditos, apresentação da exposição, e nos outros 3 ambientes a gente dedicou, né, cada face a um desses temas. Então, o primeiro núcleo expográfico, né, que a gente chamou de Um Brasil Diferente. Né? Como é que a gente, veja, é um problema, assim, né? Quer dizer, como é que a gente passa essa ideia numa coisa, né, física, né? A exposição é uma espécie de narrativa física, né? Em que o espectador percorre, né? Ele não fica parado como num filme, né? Vendo um filme, etc. Daí ele percorre. Como é que a gente vai passar essa ideia dessa discussão, né? Dessa discussão até étnica, né? Que estava acontecendo? Então, depois de muito quebrar a cabeça, a gente, olha, e se a gente assim mostrasse simplesmente as caras dos curitibanos da época, né? Quer dizer, nessa altura tinha toda uma discussão de fundo racial, assim, né? O Curitiba era branca, europeia, e não era nem europeia, era mais que isso, era alemã, por isso era um Brasil diferente, a gente não tinha nada a ver com o resto do Brasil, né? Tá? Então, bom, mas isso está presente em uma série de obras de diversos intelectuais, né, da época, né? O Davi Carneiro, né, o próprio Wilson Martins, Temístocles Linhares, Bento Munhoz da Rocha Neto, todo mundo, cada um com uma leitura específica, né? Umas leituras assim mais racistas, podemos dizer, outras menos, né? Umas mais assimilacionistas, né? E apostando nos casamentos interétnicos, né? Na fusão dessas diversas, né? Componentes étnicas e raciais aí da população da cidade, e outros não, né? Outros num claro discurso eugênico, né? Quase de branqueamento. Tá? Então, como é que nós fazemos isso? Veja, nós vamos mostrar a cara dos curitibanos e as pessoas façam a leitura que quiserem. Isso parecia fácil no começo, agora do ponto de vista de conseguir esse material se demonstrou bem mais difícil do que a gente imaginava. Mas até chegar lá foi um longo percurso. A gente tentou assim, conseguir acesso a arquivos, né, espólios domésticos, né, fotografia das famílias, de pessoas, né, conhecidas. Fuçamos por tudo quando foi lá, do clube. Né, nada dava um volume, né, de foto como a gente queria. A ideia seriam 300 fotos, né, colocadas emolduradas. Né. A tarefa foi muito árdua, né, até que a gente soube, né, que esse acervo dos negativos da antiga Foto Brasil, veja, era uma foto que ficava na Rua 15, bem no comecinho. Todo curitibano fez ali as suas fotos, né? Desde a foto do documento 3x4, né? A foto de casamento. Curitiba não é Salvador, tá óbvio que não é Salvador, né? Não é nem Porto Alegre. Veja, mas a componente negra, né? Ela não é desprezível. Veja, deve ter mais gente de origem afro, né? Do que de origem alemã, se fosse possível medir esse tipo de coisa, se fizesse sentido, né? Tá? Então, é híbrida, né? Essa população miscigenou,
né? Hoje todos nós somos híbridos, mas na altura sim tinha essa componente. Não, nós somos brancos, por isso somos melhores. Quer dizer, não era o problema só de ser branco, né? Por sermos mais brancos, éramos melhores do que o resto do Brasil. Foi assim, uma parte muito trabalhosa de fazer, né? Porque assim, você recuperar, daí a gente não tinha imagem em positivo, né? Nós trabalhamos com negativo. E nós descobrimos, né, que esse acervo da antiga Foto Brasil tinha sido largado simplesmente no prédio dali da Rua 15 e ficou lá fechado durante anos, né? Todos aqueles, milhares e milhares de negativos, né? E daí a família acho que acabou cedendo isso para o Estado, né, em geral, e aí ele foi dividido. Metade do acervo foi para a Casa da Memória, metade para o Museu da Imagem de Som, né, da Imagem do Som. Como eu estava sendo financiado aí pela Casa da Memória, né, eu insisti com eles, né, para me dar acesso. Eles diziam, olha, é muito difícil porque nós nunca tratamos esse material do jeito que ele veio, ele foi encaixotado e está aí guardado sem nenhum tratamento, ele é empoeirado, ele é até difícil de... Eu falei, tudo bem. Veja, a gente estava no desespero de conseguir essas fotos, né? Daí sim, olha, é operacional, dá para fazer, né? Mas estava tudo em negativo, né? Então a seleção a gente fez assim, né? No negativo, tá aqui, parece legal essa, então separa. E eu tive que comprar, inclusive, né, recursos do próprio bolso, né, um scanner, né, para fazer escanear em boa resolução esses negativos, né, até para depois eles suportarem, né, ampliação, etc. E depois a gente complementou com outras fotos de outros acervos, né, basicamente do Museu da Imagem do Som, pessoas em situação de trabalho, outro tipo né, então para a gente diversificar um pouco o material, né? E daí o passo seguinte foi enquadrar esse material, né, que foi também outra tarefa. A gente não quis assim passar uma noção assim de exposição, né, chegar assim, mandar fazer por exemplo, uma moldura padronizada. A gente poderia ter feito isso, né, uma moldura padronizada, né, mandar fazer aquilo tudo igual e tal, né. A ideia assim era, né, bem um efeito cenográfico assim quem estivesse ali vendo, sentisse assim, era o retrato do meu avô que foi pego em casa, foi trazido e foi posto na parede. Tá? E esse efeito, como é que eu conseguiria? Com moldura usada. Né? Então, e você imagine, né, conseguir 300 molduras usadas não é uma tarefa das mais fáceis. Então a gente foi fazendo por trechos, né, aqui no chão, né? E daí documentava isso, né? As molduras receberam um código, né? Cada uma tinha um código, então ali a moldura, para a gente poder reconstituir aquilo que a gente tinha feito. Né? Daí né? Fizemos isso no chão, então fizemos a composição de molduras, sem conteúdo ainda dentro. Né? Daí a segunda fase era a seleção de fotos que iriam em cada moldura. A gente trazia aqui no computador, né? Daí os alunos, a gente fazia, era tipo no voto, né? Não, aquela ali põe esse, né? Daí uns apoiavam, outros, né? Daí dizia, não, mas essa aqui já tem um japonês do lado, não vamos botar outro japonês. Daí a gente foi montando esse panorama, né? Daí tinha a ver, né? A foto, se era em pé, se era deitada, daí cada uma já marcava. Bom, a gente montou uma tabela do tamanho das molduras, né? Então, essa moldura tem tanto por tanto, então tem que ser uma foto que ampliada mais ou menos deu tamanho. Então a gente selecionava para depois, no final, mandar plotar. Então a gente fez um trabalho de cenografia mesmo, né? Chegar, montar, pintar, botar um araminho, né, uma posição padronizada para depois dar certo na hora de pendurar. Quer dizer, então foi assim, quase um mês de trabalho árduo, né? Conseguir, né, gerar né, esse ambiente, tá? E esse ambiente, são as fotos recheadas entremeadas por frases tiradas dos livros desses intelectuais. Né? Assim, até para criar um confronto entre o lido, né, a citação bibliográfica, e aquilo que você está vendo. Né? Você está vendo pessoas, né, de tons de peles diferentes, formatos de olhos diferentes, né? Bigodes sem bigodes, né? Uns mais caboclos, outros
mulatos, outros brancos, tem até aqueles louros assim, quase descorados, né? Então tinha tudo é forma e jeito. É isso que você está vendo, uma sociedade multiétnica, multirracial, o que você quiser. E de repente aquelas frases dizendo, não, nós somos tudo branquinho, europeu, tá? Então a brincadeira foi essa, você quer criar esse contraponto, né, entre o escrito e o visual. Foi tão impactante o efeito cenográfico que ela sustentaria essa parte ser uma exposição sozinha. A exposição, a gente dividiu ela em 4 partes, né? Eu já tinha mencionado isso, né? Então, uma é um Brasil diferente, a outra foi essa coisa da letra da música que eu tinha comentado, né? Bom, a intelectualidade curitibana está lendo o Paraná dessa forma, né? Branca, alemã, etc. Isso faz um contraponto com essa letra de música francesa que diz que o Paraná é meio baiano, tem que é terra do carnaval, né? Curitiba é um lugarzinho tranquilo, é isso que a letra diz, né? É um lugar tropical, né? Um lugarzinho tranquilo, onde tinha um cônsul, o cônsul tinha uma casinha com varanda. Esse ambiente do cônsul a gente deu basicamente um tratamento multimídia, tá? A gente, como fala de uma varanda, lugar tranquilo, a gente encenou assim um lugar para sentar, né? Lá tem uma televisão, fez um ambiente assim, de uma ideia carnavalizada de Curitiba, né? A gente discutiu muito, quer dizer, como fazer isso. Então, qual foi a opção? Foi botar uma foto do prédio da universidade, né? Que é uma espécie de marco o prédio antigo da universidade, e a gente meio que juntou com ele bananeiras e cachos de banana, né? Tem uma cristaleira votiva, onde estão lá os discos, alguns originais, uns já daí, CDs, e o centro desse ambiente é essa televisão que fica passando, né, em looping, uma programação de 1 hora, mais ou menos, que são as N versões dos diversos cantores que interpretaram, franceses que interpretaram, né? Então também não só franceses, tem cantor belga, tem das Antilhas, todo mundo cantando o Senhor Cônsul em Curitiba. Em imagem a gente só conseguiu uma, que é a do Francis Linel. Foi esse justamente que ganhou o Festival da Canção, o primeiro Festival da Canção francesa, em Deauville, com essa música. Ele construiu muito da carreira dele em cima dessa música. Ele voltava, gravava de novo, aparecia na televisão, cantando, assim, era o hit dele. E nós conseguimos no YouTube uma apresentação na televisão francesa já nos anos 60, né, que é muito engraçado. É ele numa cadeira de balanço, né, aquele bando de antilhana, né, que já que ele não sabia bem como era uma baiana, eles encheram de antilhana, tem havaiana. E os alunos, eles trataram esses vídeos, eles ajudaram a colocar, como é que chama, legenda, né, para o português, a gente mandou traduzir. Tem um dos vídeos, é bem interessante, que eu fiz com eles, né, a gente fez uma visão cômica, uma leitura cômica, assim, né, realçando os absurdos, né, que estão sendo ditos na música, né. Tá, a gente trabalhou com imagens contemporâneas, foi fazendo superposições, né, com recortes e tal. Então a gente fez todo um trabalho de vídeo, né, com os alunos, né, que resultaram, né, tem uns vídeos assim com a intenção mais didática, explicar a música, tem esse que é cômico e tem uma série de vídeos, né, que mostram as outras gravações, né, a gente pegou, daí a gente só tinha a música, né, daí usou imagens de fundo para apresentar isso, e foi contratado, né, um cineasta em Paris para filmar na rua, perguntar para as pessoas na rua se conheciam a tal da música, né? O núcleo expográfico seguinte, né, que a gente chamou de Metrópolis, né, tá, ele trata dessa busca de Curitiba, né, ou dessa comemoração de Curitiba durante os anos 50, de ter se transformado, né, de uma cidade pacata numa metrópole febricitante, cheia de indústria, de movimento, tá? E isso se ampara assim, né, empiricamente, né, na percepção, né, de que
Quer dizer, Curitiba dobrou de população no período, passou de algo em torno de 300 mil para algo, né, perto de 600 mil, 500 e tantos mil, né, durante a década de 50. Né, óbvio que o impacto disso é imenso, isso associado, né, a um processo de verticalização da cidade, né, que ocorre com o dinheiro do café, transforma completamente a cidade. Então a cidade ela tem um sentido de autocelebração, né, nesse período. Tá? Isso está associado também, né, com uma questão assim, político-administrativa, digamos. Né? Até então, Curitiba assim, não era exatamente a capital de todo o estado do Paraná. O estado do Paraná era uma coisa tripartite. Né? Por um lado, o Paraná tradicional, né? que pegava nessa região Campos Gerais, Planalto, Curitiba, litoral. Por outro lado, a gente tinha, né, a ocupação do norte, né, muito ligada a São Paulo, inclusive com ligações ferroviárias e rodoviárias a São Paulo, que não tinha para Curitiba. E o oeste, né, que era resultado de uma ocupação, né, de uma frente de migração, né, pessoal da Serra Gaúcha, oeste de Santa Catarina, que vem desembocar aqui no oeste e sudoeste do Paraná. Né? Então essas três regiões conversavam um pouco entre si, né? Eram esses três Paraná, tá? E principalmente a figura central nesse processo é o governador Bento Munhoz da Rocha Neto, que aproveita a efeméride, né, das comemorações aí do centenário da emancipação política do Paraná, né, que é 1953, né, para criar um grande evento, né, são criadas grandes feiras, a Feira Mundial do Café, quer dizer, todo um auê publicitário, né, criado, e ao mesmo tempo, quer dizer, o governo do estado investe pesado na transformação urbana de Curitiba. Tá? Então, nesse período, cria-se o centro cívico, né? Quer dizer, então toda a parte administrativa, né? Quer dizer, se cria um núcleo, né, dos três poderes, né, que você vai botar o executivo, o legislativo, o judiciário, tudo num núcleo. Isso dizem que serviu de inspiração depois para Brasília. Né? Tá? É criado o Teatro Guaíra, começa a construir, ele não é terminado na altura, mas ele já, o pequeno teatro já começa a funcionar nos anos 50, biblioteca pública, uma série de grupos escolares já com uma arquitetura moderna. O prédio da universidade faz parte. O aeroporto Afonso Pena, que hoje em dia, infelizmente, né, ele se perdeu. Sempre essa coisa apontando para o futuro. Né? E o marco simbólico, né, de todo esse processo é a Praça 19 de Dezembro, né, em que é criado, né, tem um marco, né, um monolito, né, tá, e na frente dele está, né, o símbolo paranaense, né, o homem paranaense, né, alto, ereto, olhando para o futuro. Isso criou uma mega polêmica na altura, porque acharam que ele era um negroide. Né? Essa coisa racial pegava em todos os ambientes. Né? Então tem o Davi Carneiro criticando, né? Ele não representa o homem paranaense. O homem paranaense é louro, dolicocéfalo e lindo, né? Essa figura negroide não é o paranaense. Foi também criado na altura uma estátua que deveria ter ficado na frente, né, no Palácio da Justiça, que é outro prédio modernista da época. Os juízes rejeitaram essa estátua feminina, a verdade nua, né, acho que os juízes não gostaram da ideia de uma verdade nua, ou se escandalizaram, né, por ser uma mulher nua, sabe-se lá o que passou na cabeça do juiz. Essa estátua foi banida para trás do Palácio Iguaçu, onde ficou em cativeiro 30 anos, mais ou menos, né, e criou um mito urbano diferente, assim, que a estátua ela pertencia à Praça 19 de Dezembro, e que os curitibanos retrógrados tinham impedido que a estátua fosse botada ali, e ela foi. Algum prefeito desavisado, esses mitos as pessoas acabam acreditando. Acabou inserindo essa estátua fora do lugar, ela foi posta onde não devia, ela não faz par com ela não é um casal com o homem paranaense. Ela é verdade nua, ela tem ainda que ser colocada na frente do Palácio da Justiça. Quando os juízes devolverem para a cidade a praça que eles se apropriaram dela para transformar em estacionamento, aquela praça faz parte do conjunto
melhor, dos melhores conjuntos arquitetônicos da cidade. Então é tudo isso, né? E mais a coisa da iniciativa privada, né? Quer dizer, o dinheiro do café, quer dizer, gera um processo de especulação imobiliária imensa na cidade, né? Então brotam arranha-céus a todo lado, para todo lado, etc. Tá? Então esse núcleo da exposição, ele trata exatamente disso, essa ideia de que Curitiba nos anos 50 se tornou uma metrópole. E daí tem um conjunto de vídeos, né? Tem ali, nessa televisão que está ligada a esse ambiente, né? O ambiente ele mostra, né, o homem nu, mostra aqui a prédio da reitoria, Hospital São Lucas, né? Um conjunto de marcos arquitetônicos da cidade. Tem essa televisão que está passando as inaugurações e está fazendo um jogo com essas faces que estão nas fotografias, né? Quer dizer, então tem um conjunto de fotos, são diversos vídeos que vão mostrando mais fotos, além daquelas que estão expostas, outras fotos, né, de curitibanos da época, né, ou grupos de pessoas. Né? Então, normalmente os vídeos eles são assim, só, né, fade out, fade in, fade out, né? Mostra, fecha, alguma marcação sonora de fundo e é isso. E tem mais um vídeo, né, que esse foi a montagem minha, né, que eu peguei um vídeo dos anos 20, um filme dos anos 20, que é uma apologia a Manhattan, né? Eu mantive a música, mas tirei a imagem e substituí essa imagem, né, por imagem de Curitiba dos anos 50. E o quarto é a Guerra do Pente, né, que também é uma coisa identitária, né? Veja, né? Durante as comemorações do centenário se criou uma mania, né, de fazer... Curitiba é a soma das etnias, e as etnias, é óbvio que eram todas europeias. Então, tudo que se fazia a respeito do Paraná era assim, os polacos, os italianos, os alemães, os não sei o quê. Óbvio que os brasileiros, os negros, os índios estavam de fora dessa. Tá? Os desfiles foram organizados em 53, eles todos têm essa marca, esse desfilar de etnia. O único negro que eu achei é um que está puxando um cavalo, onde vão sentados alguns, não sei se polacos, alemães, o que estão sentados no cavalo. Né, o negro, ele serve, né, ele deve ser invisível, ele serve como mão de obra, né, para a passagem dessas etnias, né, tá? E também daí fica aquele discurso, terra de todas as gentes, né, Paraná, terra de todas as gentes. Né? Lá termina a década de 1959 com uma amostra que não era bem assim de todas as gentes, né, quer dizer, a cidade querendo massacrar os turcos, né, os árabes, né, que a gente chamava de turco, etc. Então a gente montou esse último ambiente justamente com isso, né, a Guerra do Pente, né, que é aquele conflito provocado, né, era um concurso que tinha, né, para cobrança de imposto, né, você trocava notas fiscais por uma espécie de bilhete de loteria, chamava-se o talão vale 1 milhão. Né? Então você levava as notas fiscais, trocava e a coisa começa quando um sujeito, né, vai comprar um pente num bazar de turco, né, eles ficavam ali, toda a Praça Tiradentes, Santos Andrade ali, né, era a Turcolândia, né, tá? E esse árabe não quis dar não soube, tem versões diferentes, cada um conta uma história, né, mas em suma, eles se pegaram no tapa dentro da loja, né, o cliente e o dono. O árabe jogou o sujeito para fora da loja e nesse jogar ele acabou quebrando a perna. Isso gerou uma comoção popular e a fúria popular. Então foram 2 dias de quebra-quebra e apedrejamentos, etc. Né? Veio o exército para nós estávamos na Guerra Fria, então até deram notícia assim, que aquilo era coisa de comunista. Normalmente eu faço a leitura que, veja, nós temos uma construção de Brasília, com a construção de Brasília a inflação, os preços subindo, uma população que estava acostumada com preços estáveis, né, começou a ver o comerciante como um bandido, né, está subindo os preços. Então fecha, né, esses diversos temas dos anos 50, né, veja, e a ideia é essa, assim, a identidade, né, identidade é uma coisa instável, mutável, né, ela nasce dessas fricções todas. Então, assim, o tema não é Curitiba dos anos 50, mas essas múltiplas versões de questões relativas às identidades, né, que estão perpassando aí a sociedade curitibana. Não tem uma verdade, né,
chamada O Curitibano, né? O Curitibano é isso, é essa coisa instável, né? Que está ali, né? Sendo feita nesses movimentos todos. O Bento, ele não é tão... Ele fala, ele tem todo um discurso assim, nós somos tinguis, né? Ou seja, todos os moradores, os tinguis eram antigos índios que estavam aqui, né? Então ele tem todo um discurso de miscigenação, apaziguação, né? Tá? Outros não, são pesadamente discursos raciais assim, bem pesados, assim, tipo Wilson Martins, Davi Carneiro, tá? O nosso patriarca do curso de História, o professor Brasil Piero Machado, também ele tem um discurso não é racista desse tipo, né? Ele fala também de uma assimilação, de um conflito tal, né? Então varia muito, não dizer toda a intelectualidade, né? Existem intelectuais e intelectuais aí, né? Então são falas diferentes também que estão sendo postas em jogo. Inclusive todos elogiam os árabes, como assim o melhor colono que tem vira brasileiro fácil. Veja, é o único que vai apanhar da população, contrariando tudo que os intelectuais dizem. Uma exposição e história. Veja, para mim ela é um produto expográfico igualzinho um livro, né? Os processos são muito semelhantes, é um processo de pesquisa, seleção, etc. Na parte final é que a coisa muda, né? Quer dizer, os recursos aí são um pouco diferentes. E a relação, né, com o leitor, o observador, etc., é que é um pouco diferente. Enquanto, por exemplo, o livro, né, você abre, lê e tal, não, esse você caminha pelo interior, né, da informação. Então você vai estabelecendo, né, um conjunto de relações em um percurso que você estabelece dentro. Mas veja, é um produto igualzinho a você fazer um livro ou a fazer um vídeo, né, quer dizer, contando. Tá? Então, a base é a mesma, tá? É a pesquisa, a seleção, interpretação, né? E uma escrita, né? Só que essa escrita, que no final acaba sendo diferente, né? São outras regras, né? Tem toda uma questão espacial aí colocada, luz, efeitos cenográficos que você usa. Veja, mas no fundo você está produzindo a mesma coisa, né? Você está narrando uma história. E isso foi... A parte, assim, uma das partes gratificantes, assim, né, foi na relação com os alunos, né, que participaram, né, eles perceberem isso, né, eles participaram de todas as fases da exposição, né, selecionando imagens, etc. E eles perceberam, né, que existem outras formas de narrar a história que não a tese, a monografia, o artigo, o livro em geral, que é a base, né, da proposta nova do curso. Veja, esses filminhos que estão lá são brincadeiras, às vezes piadas, eles não têm validade, assim, né, uma pretensão em si como cinema, né? Mas a sua validade é no interior do processo expositivo, né? Legal, né? A gente fez transformar a música numa grande brincadeira sobre Curitiba, no interior da exposição, é fantástico, né? Quer dizer, se for olhar a qualidade do vídeo, é péssima mesmo, do ponto de vista técnico, etc., mas ali ela exerce, né? Quer dizer, então é a coisa do multimídia mesmo, né? Ali naquele momento, naquela situação, né? Com todo o enquadramento que tem em volta, quer dizer, aquilo ganha significado. Esse videozinho, assim, ele é um sucesso, ele está inclusive no YouTube, ele é fantástico. Foi avisado que era para um público de segundo grau em diante, né? Eles levam crianças, mas eles fazem um bom trabalho ali. Eles tiram outro tipo de informação, mas eles leem outras coisas, é interessante, tá? E veja, assim, eu tenho fotos assim de 3 gerações, assim, né? Oh, meu bisavô, daí tal, o filho, a neta, tudo, né? Tirando foto embaixo né? Então as pessoas se identificaram muito com o jeito que foi buscar a família, né? Esse discurso, né? Essa coisa anti-racismo que está ali, quer dizer, bateu em muita gente. É fato, é isso mesmo, não era assim. Não era. Quem não se interessou pela exposição foi a mídia. É engraçado, eles levantaram, eles fazem caderno G da Gazeta, fazem tudo sobre qualquer coisa.
Não foi. Olha, foi uma das coisas assim que eu faço questão de deixar registrado. Assim. Foi no dia da inauguração, uma repórter da Gazeta do Povo sentou na poltrona para conversar comigo, trocou umas 3 ideias, eu disse para ela, vamos ver a exposição que eu gostaria de te mostrar. Ah, não precisa, o fotógrafo já... Veja, ela entrou, ela não viu a exposição. Nós precisamos de um tempo de maturação talvez maior, né? Mas assim, intuitivamente, pelo que eu vi, acho que é super interessante, né? Tá faltando ainda assim um maior reconhecimento até da universidade, do próprio departamento de história, de apostar mais nessas formas, né? A gente ficou muito preso a essa coisa acadêmica, autorreiterativa, né? Do fulano que daí repete o outro, que não sei o que, né, o debate acadêmico e tal. Né? Não, veja, eu pertenço a esse mundo, é isso que eu faço o tempo todo, então não estou falando mal dele. Mas eu acho assim que é extremamente salutar, né, a gente perceber que a gente tem outras linguagens. Veja, aí tem um mercado de trabalho aí, né, em princípio, né? Né, vamos lá, vai aprender a fazer exposição ou vídeo, né, fazer reconstituição de época para um filme. Veja, são N produtos historiográficos possíveis, né? Tá, que, veja, acho que a gente está sendo extremamente inovador, mas a gente não conseguiu ainda o reconhecimento interno da casa que a gente precisa no primeiro momento. Ou talvez seja o contrário, né? De repente a gente consiga um reconhecimento externo e isso obrigue, né, o interno a digerir a proposta. Agora é o seguinte, outro desagravo assim, né, em público, né? Foi muito difícil conseguir que os nossos colegas de departamento e que a maior parte dos alunos de curso de História fossem ver a exposição. Eu já não consegui que a universidade botasse na parte da abertura lá a exposição, mandando milhares de recados, etc. Então, assim, falta essa... A universidade, o departamento, as ciências humanas, perceber que está acontecendo algo diferente. E que esse diferente, bom, pode ser que seja uma experiência que no futuro se demonstre fracassada, mas em princípio ela pode vir a ser um curso completamente novo.